Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade que nos assiste nesses trabalhos de transmissão do nosso Evangelho e da doutrina espírita estejam conosco, nos auxiliando, para que possamos caminhar nesta noite em um clima de fraternidade e alegria. Eu quero aqui, em nome desta alegria, homenagear os nossos amigos da Sociedade Espírita André Luiz pelos seus 45 anos de vida, quase meio século de dedicação à caridade, à paz e o bem. Meus parabéns a esta casa e que nós agora possamos homenagear ainda mais esta egrégora pacificada, em nome da palavra mais sublime que existe no universo, em nome da força mais poderosa que existe no universo, que é o amor. Nós vamos falar sobre o amor, nós vamos falar sobre a dinâmica do amor, a química do amor, o que é o amor, as suas mais variadas formas. Vamos bater um papo agradável sobre o amor, esta coisa, essa energia poderosa que reflete quase que totalmente, integralmente, as potências do divino em nós. Mas, para começar, a palavra amor, que é uma palavra muito usada no nosso vocabulário, nós falamos amor para muitas coisas. Os gregos tinham, para este termo, que é polissêmico, que é de múltiplos significados, muitas palavras para falar de amor. Os gregos usavam pelo menos 12 ou mais formas diferentes de expressar o amor, que nós já ouvimos falar de algumas delas, outras nem tanto, mas era apenas para nos dizer que muitas vezes quando dissemos a alguma pessoa ou falamos sobre algo e dizemos de amor a esta pessoa, a este algo, que amor é esse que nós estamos falando? Então, das muitas formas de falar de amor, nós temos aquela famosíssima que é o Eros. O Eros é o amor desejo, é o amor da falta, é o amor do que se quer. É aquele amor que nós trazemos como paixão numa ardente, aquela coisa do desejo de possuir, não é? É aquele amor físico, é aquele amor que nos move em direção à pessoa amada. E não somente pessoas, mas também Eros está na pulsão de reprodução dos animais, está na nossa parte mais selvagem ainda. Então o Eros é para nós essa coisa do erótico, essa coisa ainda muito forte, não é? Quando Platão se referia a este amor de ausência, a este amor de desejo, esse amor de consumação, ele falava uma coisa interessante que acontece com o Eros também. É que quando você deseja ardentemente algo que você não tem, quando você possui aquilo que você tem, você automaticamente já não ama mais, já não deseja mais, porque tecnicamente você só pode desejar aquilo que você não possui. Uma outra forma também de expressão de amor é o amor filia, que é esse amor de afeto, que é esse amor que nos traz essa coisa da consideração, né? Nós temos um outro amor que é o amor de família, que nós temos pelos nossos parentes, o amor que nós temos por essas pessoas que não envolve nenhum tipo, não é, de relação física, que é o storge. Nós temos o amor da alegria, aquele amor que traz uma forma mais leve de se ter a vida, né? Essa coisa jovem que é ludus, aquele amor que é da utilidade, aquele amor mais assim, de uma finalidade que não é necessariamente a satisfação erótica ou sensual ou emocional das pessoas, mas ao mesmo tempo traz um certo prazer da união, que é pragma, não é? Que é aquele amor que normalmente nós vamos ver nos casais mais longevos, que querem criar filhos, construir família, por algum propósito que não é necessariamente a sua vida, eles estão envolvidos e aí estão imbricados numa relação amorosa. Nós temos aquele amor que é o amor da consumação, que é aquele amor da autoestima, que é o amor da mania, que é aquele amor que muitas pessoas se envolvem com pessoas agressivas. Esse amor, ele também existe de alguma forma. Claro que
Você vai dizer, mas isso não é amor? Tá, todas as formas de amar, existem muitas formas de se amar, porque o amor ele pressupõe sobretudo a falta, né? Então quando a pessoa sente falta de alguma coisa, existe um sentimento maior que leva essa pessoa em direção a esse objeto amoroso. Nós temos também a filautia, que esse é amor próprio, o amor por si mesmo, e temos o amor mais sublime, que é ágape, né? Que é o amor a Deus. O amor, aquele amor espiritual, aquele amor grandioso, né? A ágape é a sublime manifestação amorosa, mais sutil, etc. Então, essas diversas formas de amor, elas servem apenas para nos dizer que quando nós falamos eu te amo, a gente precisa entender que amor é esse que nós estamos expressando para aquela pessoa. É um amor de desejo? É um amor de utilidade? É um amor de alegria? É um amor de sublimação? Como é que é esse amor? Não é? E nós confundimos muitas vezes um amor de posse com um amor de espírito. A gente acha que ama uma pessoa. Mas como é que nós podemos amar alguém causando neste alguém um sofrimento? Como é que nós podemos amar alguém sendo nós o objeto do sofrimento? O sofrimento atuando. Existe uma expressão muito comum entre nós que é morrer de amor. Como assim morrer de amor? Ninguém morre de amor. Nós vivemos por amor. Vivemos para aprender a amar. E em hipótese alguma, o amor pode ser uma arma que fere ou que mata. Quando o amor se transforma numa arma que fere ou que mata, nós não estamos falando de amor. Estamos falando de outras coisas. Estamos falando de outras energias, estamos falando de outras condições, outras capacidades. Jamais estamos falando do amor que nos guia em direção ao Altíssimo. Jamais nós estamos falando do amor que nos leva a amar um inimigo. Jamais nós estamos falando do amor que purifica nossos corações para que nós possamos nos encontrar com o divino. Jamais nós estamos falando desse tipo de amor. Estamos falando de um amor do ego, o amor da consumação da carne. Estamos falando daquele amor das sensações, do primitivo bárbaro. Estamos falando, talvez, muitas vezes, de um amor passageiro, interesseiro, muitas formas estranhas de se fazer e se falar de amor. Nós temos muitas maneiras de aprender a amar. Os espíritos, por exemplo, eles falam que a maternidade é um exemplo máximo de amor, porque no momento em que uma mãe recebe um filho e um pai, por consequência, que é o parceiro que deve apoiar, criar, sustentar, ficar junto, não somente materialmente, mas emocionalmente, psicologicamente, esse par que traz um espírito novo à Terra, este momento ali daquele encontro é o momento sublime para se desenvolver uma capacidade nova de amor para aquelas pessoas. Se o amor do Eros levou-os à consumação de um ato que teve como consequência o nascimento daquela pessoa, a partir do nascimento daquela pessoa, uma nova forma de amar ali se estabelece, que é o amor que todos nós precisamos um dia aprender a amar. Como é que nós vamos encontrar a paz em nosso coração? Como é que nós vamos entender as formas amorosas que Jesus, por exemplo, nos propunha quando dizia amar aos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem? Como pode ser isso? Será que nós vamos um dia conseguir amar assim? Será que um dia nós vamos conseguir sentir esse amor? E como será possível amar desse jeito? Não é? Então, quando a gente ouve os espíritos, a gente vê que o amor é algo diferente daquele simplesmente aquele chantilly das emoções. Então, um legado inesquecível, impressa nas páginas sublimes do tempo passado, presente e futuro, a Constituição ideal permanece como legítimo código de liberdade, de direitos, de deveres e de paz, sob a inspiração permanente do amor, que é a linha mestra desta carta de alforria para a humanidade. O amor como carta de alforria para a humanidade. Por quê? Porque nós somos presos mesmos, nós somos escravos das paixões, nós somos escravos dos sentimentos que nos atordoam. Nós somos muitas vezes viciados em determinadas energias negativas porque elas fortalecem nosso senso de autoestima baixa. Eu fico pensando como leva uma moça
a poder se apaixonar por um homem violento ou vice-versa? O que leva uma pessoa a abandonar um lar estável para viver no meio da criminalidade em nome do amor? O que leva a isso a acontecer? Eu não estou em hipótese nenhuma negando o brilho dos olhos, não estou negando em momento nenhum as atrações espirituais, não estou negando as afinidades, nem estou dizendo que as pessoas não devam arriscar-se em nome do amor, hipótese alguma. Mas mesmo nesses momentos, quando nós nos movemos em direção ao outro, o fazemos por motivos muitas vezes muito distantes daquilo que é a verdadeira intenção ou muitas vezes o relato de que nós damos a respeito do fato. Estamos falando, eu amo, mas eu não amo, eu necessito. Nós vamos entender um pouquinho disso aqui na frente, né? Nós vamos ver como é que isso funciona do ponto de vista neuroquímico, como é que isso funciona do ponto de vista do nosso psiquismo, não é? Então, beija-me com teus beijos, tuas carícias são melhores do que o vinho. Isso aí é do rei Salomão, né? Isso aí é atribuído a ele, é o cântico dos cânticos. Isso são frases de um conteúdo erótico, de um conteúdo amoroso, de um conteúdo emocional, belíssimas frases construídas por alguém que entendeu, que sentiu, que verdadeiramente experienciou a paixão e que traz aqui nos seus versos coisas que expressam verdadeiramente essa forma, né? Essa forma da gente ver, né? Como o amor pode ser sublime, como o amor pode nos revelar uma maneira diferente de ver o mundo. Quando estamos apaixonados, o mundo é diferente. A cor do mundo é outra. Nós vamos ver o mundo a partir do olhar. O olhar, como se diz, né? O olhar cor-de-rosa, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, tudo a gente sorri, a gente fica meio bobo, a gente, né, enxerga tudo, tudo muda. O mundo muda completamente quando nós estamos atacados ou flechados pelo cupido amoroso. Quando nós estamos ali sendo agraciados pela onda bondosa do amor, todos nós modificamos, os olhos brilham mais, nós temos um outro aspecto da nossa vida que se instala a partir daquele instante. É por esse motivo que nós buscamos muitas vezes o amor. O amor como compensação, o amor como necessidade, o amor como ferramenta. Mas esse amor, que é o amor que nós sentimos ordinariamente, ele é um amor que ele tem aí algumas coisas que precisam ser compreendidas. Então, quando a gente vê isso, a gente pensa a respeito do que vai nos dizer Zygmunt Bauman, né? Um filósofo que fala sobre o mundo líquido. Ele diz assim: em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões amorosos ou do amor, esses padrões foram baixados. Como resultado, o conjunto das experiências às quais nos referimos com a palavra amor expandiu-se muito. Noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de fazer amor. Estamos aí falando que a palavra amor, o gesto amoroso, a maneira de estar, nos referindo à prática do amor, realmente ela é bem estranha. Se nós formos olhar do ponto de vista da história, a ideia do amor romântico, que é uma coisa relativamente recente na história da humanidade, porque antes as pessoas se juntavam por interesses econômicos, familiares, muitas vezes, por vinculações, às vezes até sanguíneas, consanguíneas, né, para manter aquela coisa da herança, dos títulos nobiliárquicos dentro de um grupo, então não se abria muito essa possibilidade. Então, quando entrou o romantismo no amor, que deu aquele up na questão amorosa, que as pessoas começaram a fazer serenatas, que as pessoas começaram de repente a fazer versos belíssimos e muitas músicas lindas e poesias belíssimas que apareceram falando do amor. E isso tudo simplesmente para dizer dessa exaltação da alma, né, que aparece aí como o sublime ato do ser. Não estou ainda também dizendo que a manutenção de um amor romântico conservador seja a forma mais sublime de amar. É apenas uma forma que eu estou posicionando no tempo para dizer que antes era assim. A partir de um determinado momento, com a conquista das liberdades individuais e com a autonomia, aumento da autonomia da mulher, sobretudo na sociedade, a pílula anticoncepcional, os direitos que vão se estabelecendo, a mulher ganhou um direito muito importante, que era o direito de usar da sua sexualidade sem o compromisso da maternidade.
E isso fez com que ela realmente se aventurasse a ter como direito aquilo que antes era exclusivo do homem. O homem tinha sua casa, tinha sua esposa, tinha sua vida ali dentro de casa, e ele simplesmente tinha suas prostitutas na rua, ele ia, se servia lá como queria, fazia todas as coisas e voltava tranquilamente para sua casa como se nada tivesse acontecido. A partir de um determinado momento, as mulheres começaram a ter a possibilidade de experimentar um pouco mais, usar a sua sexualidade de uma forma mais livre, e isso vai avançando ao ponto de criar no mundo presente diversas possibilidades de arranjos familiares ou de relações, aonde você vai desde um relacionamento convencional, tradicional, monogâmico, até um relacionamento poliamoroso, aonde as pessoas simplesmente não estão mais vinculadas por compromissos de nenhum tipo de preservação, né, para não ter contatos com outras pessoas. Então essa coisa, essa ideia de uma sociedade que se modifica, ela perde um pouco aquela coisa do amor como uma coisa mais sublime, do ponto de vista romântico, claro. E mais ainda, nos afasta dos modelos amorosos que estão sendo futucados ou fustigados na alma, para que nós possamos então um dia desejar amar de uma forma mais sublime, de uma forma mais poderosa. Então, como assim vai nos dizer, né, Erich Fromm, eu amo-te porque eu necessito de você e eu necessito de você porque te amo. Olha que coisa interessante. Quando a gente vê essa máxima de Erich Fromm, que ele vai escrever um livro chamado A Arte de Amar, e onde ele diz que é possível você aprender a amar amando, fazendo os seus exercícios amorosos. Então, nesse caso, nós temos aí uma questão que é muito importante nas relações humanas. Quando duas pessoas se juntam, vou usar aqui nomes fictícios, Lé com Cré. Quando Lé se junta com Cré para formar um casal, muitas vezes, quando Lé encontra com Cré, olha assim para Cré e diz assim: meu Deus, resolvi minha vida. Eis aí o fulano ou a fulana da minha existência. É a tampa da minha panela. É a banda da minha laranja. Eis aí a minha alma gêmea. Mas isso vai acontecer num período muito perigoso da relação, que é normalmente no começo, no arrancar das malas, no arriar das malas. É nesse começo que normalmente vão juras de amor, promessas, etc. E muitas projeções. Quando o indivíduo vira para a moça ou a moça vira para o moço e diz assim: faça-me feliz, o que ela quer ou ele quer dizer com isso? O que significa isso? Significa dizer: eu não fui capaz de fazer-me feliz sozinho, ou através da minha vida infeliz, eu não tive oportunidade de encontrar laços de felicidade, portanto, agora eu quero que você faça isso por mim. Você me traga o que eu não consegui trazer para mim mesmo. Só que isso é recíproco muitas vezes. Há um outro lado, às vezes, que é o chamado prazer mórbido. É quando o indivíduo ele se coloca numa relação de dependência porque o outro, na verdade, explora a sua vulnerabilidade. O outro, na verdade, é muitas vezes um títere, é muitas vezes um grosso, é muitas vezes aquele que é um sádico. E o de cá é um masoquista, é aquele que gosta de sofrer, que gosta de estar na posição de subalternidade e por isso se submete a uma relação onde os dois são dependentes. Tanto o sádico depende do masoquista, quanto o masoquista depende do sádico. E muitas vezes, quando você quer apartar isso aí, você é uma pessoa mal vista. Você é aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque você não sabe o que está por trás daquele pano. É preciso realmente um olhar, talvez, mais aguçado, talvez um entendimento mais ampliado, sem julgamento, apenas o olhar aguçado para entender por que as coisas permanecem do jeito que são, mesmo sendo enviesadas, mesmo tendo um lado que não justifica porque as pessoas estão assim. Então, nesse momento, enquanto existe um combustível de paixão na relação, é possível suportar essas diferenças que elas não são tão vistas como deveriam ser.
Elas não são percebidas como elas deveriam ser percebidas e por esse motivo as pessoas têm dificuldade muitas vezes de se libertar dessas amarras. Elas acham que não, que aquilo é uma outra coisa, dão um outro significado àquilo ali, como se aquilo de repente pudesse ser resolvido no futuro. Ah, no futuro eu vou resolver quando chegar tal coisa, fulano é tão bom, fulano é tão boa, fulano gosta dos animais. Aí inventa um atributo que não tem nada a ver com a relação, mas que justifica aquilo. Da pessoa dizer que aquilo é bom, que aquilo é legal, que aquilo é ótimo, que aquilo é maravilhoso. Em verdade, nós estamos falando apenas e tão somente de que nós temos pessoas necessitadas que estão vivendo uma relação simbiótica ali nas suas patologias respectivas. Mas, para além disso, nós podemos dizer que o amor como uma emoção ou como um sentimento, mas propomos agora pensá-lo como poder. O amor como algo que nos empodera, algo que nos coloca realmente numa condição diferenciada e que pode mudar significativamente a nossa vida. Pode mudar a nossa vida de uma maneira que a gente simplesmente consiga ultrapassar as fronteiras da nossa existência, né, a partir desse nosso encontro amoroso. Bom, só para dizer que do ponto de vista dos primeiros encontros, né, esse poder amoroso ele é um tanto quanto obliterado, porque nós estamos sob a chamada química da paixão. A química da paixão é aquele conjunto neuroquímico, aquele conjunto que vai acontecer no cérebro e que, de certa maneira, pode alterar os rumos ou o destino das nossas relações. Porque nós vamos ter aqui uma situação que é muito mais forte do que a razão. É algo que vai vir do nosso fundo da alma, que vai trazer para nós a possibilidade realmente de entender por que é que a gente faz juras de amor, por que é que as princesas se casam com os sapos e vice-versa. E é por esse motivo que a gente precisa entender de que forma nós estamos envolvidos nessa emoção, nessa química, de que forma que isso muda a maneira como que nós nos relacionamos com o nosso corpo quando estamos em estado amoroso. É preciso compreender que essa neuroquímica que atua, que está em mim, ela é feita por substâncias como serotonina, dopamina, ocitocina, noradrenalina, que elas vão influenciar essa minha relação amorosa, essa minha percepção de amor em relação ao outro. Não é? Então, o que acontece quando eu começo a me relacionar com a pessoa? Eu começo a movimentar essa neuroquímica e o meu cérebro vai sendo estimulado a partir dessas substâncias, dando relaxamento, sensação de prazer, sensação de conforto, de pertencimento, fazendo com que o meu cérebro ele funcione de uma maneira mais lenta. Normalmente os apaixonados eles ficam tanto quanto abobalhados, né, por conta justamente de ter essa redução na capacidade cognitiva. O seu sistema imunológico é alterado, eles normalmente são mais suscetíveis a contrair algum tipo de doença porque eles estão com o seu sistema imunológico, normalmente sua imunidade abaixa um pouco. E isso tudo, esse quimismo todo produz como efeito aquela ideia de que você foi feita para mim e eu fui feito para você. Aquela sensação incrível de que não existe ninguém no mundo que substitua aquela pessoa que está ali na minha frente. É por esse motivo que quando a gente está nessa relação, a gente não consegue enxergar absolutamente mais nada. Na nossa frente só existe aquele ser amado, maravilhoso que está diante de nós. O problema é que a neuroquímica ela tem um prazo de validade. E aí o que acontece? Lembra das projeções, das expectativas, de tudo aquilo que a gente colocou na relação? Pois é, agora com o fim dessa paixão, desse período, desse quimismo, que dura 2 anos e meio a 3 anos mais ou menos, com o fim desse tempo, nós vamos ter agora aflorando essas diferenças, essas discrepâncias. Essas expectativas começam a virar cobranças e as pessoas começam então a entender que aquela pessoa talvez não tenha a capacidade da superação dos meus próprios obstáculos, que aquela pessoa talvez não seja o super-homem ou a super-mulher que eu imaginei, e por esse motivo talvez eu tenha feito uma escolha equivocada, talvez eu devesse ter escolhido com mais tempo, talvez venha o erro, venha a cobrança e venham os problemas e muitas vezes as separações.
a decepção que é trazida quando a gente não consegue que o outro realize os nossos desejos, que o outro faça por mim aquilo que eu imaginaria ou imaginei que ele pudesse fazer. Quando isso acontece, normalmente vem aí o fim, o ocaso daquela paixão maravilhosa que tanto movimentou as nossas vidas. Mas isso, claro, que vai levar a gente para outro patamar do entendimento amoroso. Embora o nosso amor do ego ainda seja um amor muito vinculado à questão da dor de cotovelo e do sofrimento, nós ainda temos muitas formas de aprender a amar com o outro. O outro é sempre uma escola muito poderosa que ensina a abnegação, que ensina o devotamento, que ensina a dedicação fraterna em direção àquele outro que é o par amoroso, aquele a quem eu direciono o meu amor. Então, isso tudo vai fazendo com que eu vá aprendendo a lidar com esse grande sentimento que está dentro de mim e que vai povoando as minhas atitudes, e eu vou começando a entender que quando eu ajo pelo viés amoroso, quando eu tenho amor por motivação, normalmente a minha vida é um pouco diferente de quando ele é o contrário. A minha vida é um vale seco, é um deserto árido de qualquer tipo de sentimentos mais nobres, e com isso a minha visão fica muito pessimista, a minha visão sempre é por baixo, eu sempre vou ver as pessoas por um viés muito crítico, porque eu não tenho ainda o exercício, eu não aprendi a colocar isso amorosamente. Então, qual é a consequência dos amores mal vividos? É que vai criando esta aridez, esse deserto emocional dentro das pessoas, fazendo com que as pessoas muitas vezes percam a capacidade de amar verdadeiramente outras pessoas. O que a gente tem a dizer é que amar desse jeito vai gerar sofrimento, mas não se preocupe, porque nada melhor do que um novo amor para curar a dor do amor precedente. Então, essa é uma coisa que a gente já sabe disso, e por esse motivo é importante a gente entender que enquanto nós formos capazes de sermos amantes da superfície, esse deve ser talvez o grande trunfo, saber que aquele amor não deu certo, mas nada impede que nós possamos construir outras relações em outras dimensões. Então, pode-se aprender a amar, Eric Fromm vai dizer, a satisfação no amor individual não pode ser atingida sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeiras. Uma cultura na qual são raras essas qualidades, atingir a capacidade de amar será sempre necessariamente uma rara conquista, embora seja possível se amar alguém de uma forma mais madura, de uma forma mais intensa, quando se realmente tem-se um conjunto de outros atos, de outras atitudes que corroboram para o desenvolvimento da cultura do amor. Mas algo que a gente precisa entender é que, para além desse amor físico, da reprodução, da paixão, nós temos outras maneiras e outras potencialidades no homem. Quando nós vamos entender a nossa origem enquanto seres divinos, amorosos, etc., a gente tem que pensar que o cerne, a semente principal, aquele baguinho que fica dentro da semente, aquela massinha que fica dentro do caroço da semente, nossa, e em toda a natureza, em verdade, é o amor. O amor é a peça constituinte, a matéria-prima principal de toda a criação. Por quê? Porque nós somos emanações de um ser totalmente amoroso e, portanto, a emanação do amor não pode ser outra coisa que não seja amor. Agora, é um amor obliterado, é um amor ignorante, é um amor que não tem ciência dessa capacidade amorosa. E, por esse motivo, esse amor não consegue ser pleno. Ele é um amor ainda que se esforça para ser. Para amar o inimigo, por exemplo, nós temos muita dificuldade de fazer isso. Algumas pessoas até já conseguem esboçar algumas coisas no sentido do perdão, no sentido do exercício do perdão e etc., com muita dificuldade. Normalmente, essas pessoas têm que fazer enfrentamentos daquelas lembranças das dores sofridas, e por esse motivo a pessoa muitas vezes não consegue se deslindar do passado, das memórias do passado, e com isso a dor vai ser sempre algo que vai lhe perseguir. Aquelas memórias virão sempre ressumando, trazendo de volta aquelas mensagens horrorosas que eram as mensagens passadas pela dor sofrida, pela experiência mal vivida, e isso faz com que hajam aqueles flashbacks doloridos, e com isso vai se enfraquecendo a força que se tem que empreender para o exercício amoroso.
Então, mas isso não quer dizer que a pessoa não seja capaz de fazer. É o exercício pleno dessa persistência de vencer essas resistências, essas amarras, que vai abrindo em nós uma perspectiva de amarmos além do ego, amarmos além dos desejos, amarmos além dos nossos interesses mesquinhos imediatos. Essa possibilidade é o que é o convite a todos. Por quê? Sem a possibilidade de exercer o limite das nossas fronteiras, estendendo-as para além da nossa visão e dos nossos valores pequenos que nós conseguimos acumular em uma única vida, nós não vamos conseguir alargar esses horizontes de uma maneira tal que dê vazão ao amor natural que já há em nós. Esse divino precisa ser amado, ele precisa ser vivido, experienciado por uma ação constante, consistente e persistente de reforma, de expansão, de ressignificação, porque somente ele, por incrível que pareça, embora ele seja o objeto, o alvo a ser atingido, ele também é o combustível que nos guia até ele mesmo. Porque somente através de um alto amor, somente através de uma paixão amorosa, de algo que seja, de uma ação amorosa, de algo que nos leve realmente em direção a nós mesmos, mesmo passando pelos pântanos encharcados da nossa existência, mesmo passando por tudo isso, a gente realmente precisa entender o quanto nós vamos caminhar em direção a nós para termos como resultado simplesmente nós mesmos. Né? Nós encontrar a nós mesmos após uma grande busca amorosa, isso aí realmente é a fantástica construção do ser. Mas o amor como essência permanente do Deus em nós, conforme assim estamos dizendo, vem justamente de amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Este é o primeiro mandamento, maior e primeiro mandamento. Como é que nós vamos fazer a construção desse amor se não acreditarmos que nós já temos o amor em nós? Esse amor em nós é o amor divino que precisa ser expresso, que precisa se manifestar, e por conta disso ele está batendo na nossa porta o tempo inteiro, insistindo e dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. É apenas uma necessidade de revelação. É o nosso estado teotrópico, o nosso estado amortrópico, vamos dizer assim. Nós estamos caminhando em direção ao amor, pelo amor e para o amor. Né? Pelo amor e para o amor. Conforme vai dizer Paulo na carta aos Coríntios, de 1 a 13, nós temos aí: é paciente, é benigno, é bom, né? Capítulo 1, versículo 13, o amor é paciente, é benigno, é bom, generoso, não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso, não é rude, não é egoísta, não se irrita facilmente, não mantém registro nos erros, não se deleita no mal, regozija-se com a verdade, sempre protege, sempre confia, sempre espera, persevera sempre, nunca falha. Olha quantas coisas maravilhosas Paulo fala a respeito do amor, quantas coisas ele nos traz nessa sua carta aos Coríntios, que é o hino maravilhoso do amor, o hino universal do amor, quando ele descreve o amor, dizendo: ainda que eu pegasse o meu corpo, entregasse às chamas, ainda que eu desse todo o meu dinheiro aos pobres, se eu não tivesse amor, isso não adiantaria de absolutamente nada. Jesus vem nos dizer que a hipocrisia é um grande mal quando nós estamos migrando na evolução do ser em direção a Deus, porque a hipocrisia engana-nos da nossa verdadeira evolução. Então, o grande parâmetro, talvez, evolutivo seja o quanto eu já sou capaz de amar incondicionalmente, o quanto eu já sou capaz de amar pessoas sem necessariamente precisar receber algo em troca, o quanto eu sou capaz de amar uma pessoa que não me ama, que não me devolve a porção amorosa, o quanto eu já sou capaz de fazer isso. É esse movimento, é essa alma, é esse intento, é esse interesse que faz com que eu realmente me transforme em alguém que persegue o amor, usando o amor como ferramenta evolutiva. Então, é uma coisa muito importante a gente entender que nosso objetivo final é o amor. André Luiz diz que no espaço a atração dos planetas é amorosa, que no microcosmo a atração dos elementos da natureza é amorosa, que entre os seres é uma relação também amorosa, que existe amor em todas as coisas. O sentimento de atração é o sentimento que paira na harmonia. A harmonia é uma energia que une, que estabiliza, que uniformiza toda uma aparência de uma maneira tal que tudo pareça ser encaixado, justo, perfeito. Então, o amor está por trás de todo o movimento harmônico do universo, está por dentro de nós e nos movimentando em direção à nossa perfeição.
Então, o reino do bem poderá ser uma realidade na Terra? É a questão 1019, que é feita a pergunta aos espíritos. O bem vai reinar na Terra quando entre os homens que venham a habitá-la predominarem os bons sobre os maus. Então farão reinar nela o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela vai afastar os maus espíritos. Os maus, porém, só abandonarão a terra quando o homem tiver banido o orgulho e o egoísmo, que são justamente aquelas coisas que estão vinculadas à preservação do ente enquanto a sua presença mais física, mais humana no sentido material da coisa. Eu gosto de fazer uma analogia com relação a essa questão de amor, porque eu penso no amor como luz, sempre, né? A revelação divina, Deus é como uma luz dentro de mim que precisa brilhar de alguma forma. Mas como é que a gente faz para acender uma luz no mundo real? Como é que a gente instala uma lâmpada em casa, não é? Então, eu não entendo muito de eletrônica, não, nem de eletricidade, mas eu posso até dizer a vocês, pelas experiências que eu vi e pelas vezes que eu vi alguém instalar um negócio desse, eu descobri que existem dois fios numa lâmpada, um que chega e um que sai. É um que chama positivo, outro chama negativo, mas a gente criou essa intenção apenas para criar um espaço. Na verdade, eu tenho uma corrente que chega e tem uma corrente que passa e continua. É no fluxo da corrente que eu tenho justamente a lâmpada sendo acesa como uma parte do circuito que se fechou ali. Então, observe que se eu tirar o fio que volta, a lâmpada apaga. Se eu tirar o fio que vem, a lâmpada apaga. O que isso tem a ver, Paulo, com isso que você está dizendo, essa coisa de amor, de Deus, etc? Bom, vamos imaginar que eu sou essa lâmpada. E vamos imaginar que esse fio que vem da fonte, né, é Deus transfundindo essa energia para mim. Vamos só usar essa figura como uma figura apenas de uma imagem pictórica, que não tem nenhuma ideia de verdade, apenas uma imagem metafórica, melhor dizendo. Então, no momento em que eu recebo essa energia amorosa, esse fio por esse fio é conduzido o amor. Para que a minha luz acenda, eu preciso devolver à fonte o mesmo amor que eu recebi. Comece a entender aí que amar a Deus sobre todas as coisas, com o meu máximo entendimento, significa devolva a Deus o que você recebeu. O que eu recebi? Eu recebi sua energia amorosa. Eu recebi o Espírito. Eu recebi toda a força, que veio do Espírito para se apresentar na Terra como eu, em uma forma de individualidade. Eu recebi a vida, eu recebi a reencarnação, eu recebi as oportunidades evolutivas, eu recebi a possibilidade de entender que um dia vou sentir essa energia pulsando em cada pedaço do meu corpo. Eu começo a entender que a vida é maravilhosa, eu começo a entender que vale muito a pena estar aqui, eu começo a agradecer a Deus por todas as coisas. E, sobretudo, por ter tido a oportunidade de habitar num planeta tão lindo, tão vasto, tão justo, tão harmônico, tão belo, tão cheio de possibilidades de aprendizado. E ter a oportunidade de estar com pessoas no mesmo nível evolutivo que eu. Pessoas que estão ainda começando a aprender e que com seus erros vai me despertando também nas minhas capacidades evolutivas, vai trazendo de mim coisas de lá do fundo, coisas que eu preciso resgatar e coisas que eu preciso desenvolver em mim mesmo. E tudo isso vai fazendo com que, de repente, eu vá me tornando cada vez mais luz, adentrando no meu espaço sombrio e tirando de dentro de mim essa luz intrínseca do divino que há em mim. Então, tudo isso, nunca se esqueça que isso tudo é dádiva de Deus. Então, se eu recebo tudo isso e agradeço ou devolvo na forma amorosa, entregando para a vida, para a terra, para os homens, para as coisas, o amor que eu recebo na forma da mais legítima gratidão, a minha luz começa a acender. Percebe? Entende a analogia onde é que está por aí? Eu gosto muito dessa metáfora porque ela me ensina um pouco a dizer, se eu não devolver o que eu recebi, se eu recebo tudo isso e eu simplesmente fico para mim, eu sou como aquele homem da parábola dos talentos que recebe um talento e que não faz absolutamente nada com ele.
E ele é chamado de servo mau e preguiçoso, porque recebeu o pouco, mas não fez absolutamente nada com aquele pouco que recebeu. E é por esse motivo que nós temos que entender que dentro dessa nossa relação aqui com a Terra e com o planeta, a gratidão é algo muito importante, mas não só agradecer verbalmente. É agradecer no sentido de devolver. A energia tem que fluir. Se eu recebo amor, eu devolvo o amor. Nada mais justo, nada mais absolutamente justo do que isso. Porque se assim não for, se assim não tiver, eu não tenho o exercício amoroso, nem tenho a vontade. Vou ficar só nas cosquinhas, porque as cosquinhas são mais fáceis. Projeções, expectativas e vivendo de amores passageiros. Um dia virá certamente que eu vou começar a viver outras experiências como mãe, vou viver outras experiências como aquele que está numa situação uma situação mais difícil, que vai precisar do socorro do outro para poder valorizar a mão generosa que levanta aqueles que estão caídos. Então isso tudo vai ser a bênção divina que vai atuar em mim, me trazendo de volta ao cenário da vida, me trazendo de volta a possibilidade de soerguimento e de continuação no processo, sempre melhor, sempre para mais, né? Então isso realmente é onde a gente vai chegar com o nosso desenvolvimento amoroso. De outra forma é muito difícil. Eu só posso amar alguém verdadeiramente quando eu enxergar nesse alguém não a casca que essa pessoa tem, mas o seu cerne verdadeiro, amoroso. E outra coisa, que é uma coisa que a gente tem que fazer essa comparação de luz, porque ela é muito importante, essa comparação de amor e luz, porque a luz brilha porque sua natureza é essa. A natureza da luz é iluminar, tirar a sombra, dissipar as trevas. Essa é a ideia da luz. Então, quando a luz brilha, ela não brilha porque ela brilha simplesmente porque ela brilha. A sua natureza é brilhar. Então, em nós brilha a luz significa seja você sempre uma luz acesa, que não precisa acender em função de fulano, ou de cicrano, ou de beltrano, porque acender a luz para quem te dá carvãozinho para você ficar acendendo luz, ou seja, amar quem te ama, é muito fácil. Agora, ir para as sombras e iluminar as sombras de quem não tem capacidade ou possibilidade de te dar nem sequer um facho de luz, esse realmente é um pouco mais difícil e é uma medida evolutiva de desapego muito importante para todos nós aqui na Terra, não é? Então isso aí realmente é algo que a gente precisa compreender, entender e nos posicionar de repente pensando que os verdadeiros amores que nós temos ainda para perseguir, eles estão para além do ego, eles estão dentro de um processo de aprendizado, assim como qualquer outra coisa que eu tenho em relação ao espírito. Então, uma das coisas mais belas que existe a respeito do amor é uma passagenzinha da prece de Cáritas que diz: Deus, um raio, uma faísca do seu amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Né? Então todas as dores se acalmarão quando o amor em mim for uma plenitude, quando eu tiver a condição de ser um para-raio que recebe essa energia de Deus e que faz a iluminação da lâmpada da luz interior, e que essa luz, quando ela começa a se expandir, ela começa a se abrir, ela começa a se desenvolver em direção ao mundo, é algo absolutamente fantástico, maravilhoso. Então, as formas amorosas na Terra são ensinamentos para o despertamento da plenitude amorosa de alguém que amará sempre incondicionalmente e todo o tempo. Aquele que ama verdadeiramente, ele não tem o seu espaço de não iluminar ninguém. As pessoas não precisam nem ouvir a sua voz. Basta olhar nos seus olhos, basta estar perto da sua aura, basta estar recebendo um toque da sua mão. Apenas uma lágrima dos seus olhos é capaz simplesmente de acabar com a aridez de um deserto que há muitos e muitos anos não via uma gota de chuva. Então isso tudo é feito e é propugnado, é permitido através do amor. É por isso que a gente tem que entender que os espelhos amorosos que vieram aqui à Terra vieram para mostrar que é possível o homem amar incondicionalmente. É possível você ter uma vida amorosa, é possível você desenvolver para além do ego, é possível acabar com o egoísmo, porque essas pessoas são os verdadeiros professores que não dizem muita coisa, mas vivem absolutamente para nos provar que é possível amar. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13,
versículo 3. E isso realmente é algo muito, mas muito significativo na nossa vida. Por isso, nós precisamos compreender o amor como algo realmente, algo grandioso, algo que precisa ser compreendido, algo que precisa ser aprendido, algo como meta evolutiva. Não pode ser simplesmente o amor aquele que me gratifica pelo fato de ser alguém que mexe com a minha cabeça, né? Alguém que faz com que os meus pés saiam do chão e alguém que faça borboletas voarem na minha barriga. Eu preciso de um amor que faça meu coração voar como um pássaro em direção ao infinito. Eu preciso de um amor que faça os meus olhos alcançarem todas as dificuldades do mundo sem nenhuma delas passar desapercebida por mim. Eu preciso de um amor que aguce os meus ouvidos para ouvir o lamento daquelas pessoas que precisam das minhas mãos. Eu preciso de um amor que me dê energia para levantar da cama, mesmo que naquele dia o meu corpo esteja cansado, extenuado de tanta força do trabalho. Eu preciso de um amor que faça com que a minha alegria seja plena o tempo inteiro e o meu coração um receptáculo das energias de Deus. Eu preciso de um amor que faça do meu espírito ser um carro que me leva a todos os lugares do mundo em pensamento, derramando, esparzindo esta luz que está em mim, em todos os cantos e em todas as pessoas. Eu preciso do amor de Deus urgente. Eu preciso que a humanidade compreenda o seu potencial amoroso. Eu preciso que a humanidade entenda que nós temos essa capacidade. Por isso, eu peço a Deus todos os dias que nos fortaleça na fé amorosa de que nós um dia vamos conseguir ultrapassar esses umbrais sombrios das nossas ignorâncias e nós vamos alcançar o cerne do ser, que é a essência de Deus em nós, e assim nós vamos conseguir desenvolver a nossa capacidade mais plena de amar e de ser feliz. E assim sendo, meus amigos, eu peço a vocês que reflitam sobre a energia amorosa como um grande poder, uma casa que faz o bem, como a nossa casa de André Luiz, é algo realmente muito importante, porque não somente ensina a caridade, como nos oportuniza a trabalhar como os trabalhadores ainda interessados na salvação ou até mesmo em alguma benesse espiritual num primeiro momento, mas a gente só aprende a andar andando, só aprende a falar falando, só aprende a caridade exercendo a caridade, só aprende a amar no exercício pleno do amor. Por isso nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos sempre no caminho servindo na direção da paz. E aí vai nos dizer Fenelon, lá no nosso evangelho: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e tereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. E assim sendo, pedimos a Deus que nos traga paz e nos ensine rapidamente a sermos os seus filhos amorosos. Que assim seja.